Jacinto Serrão, que votou contra, já tinham anunciado aqui no último programa, portanto, sem grandes dúvidas daquilo que, enfim, que foi a sua posição desde o início até agora, portanto, não houve razões para alterar o seu sentido de voto. Nenhumas, antes pelo contrário, a avaliar pelos discursos que foram feitos pelos responsáveis pela elaboração deste Orçamento de Estado, deram-nos cada vez mais certezas de que este Governo está imbuído num espírito de propaganda e de campanha já embalado para as próximas eleições de 2015 e não está, de facto, preocupado em resolver os problemas de fundo dos portugueses. Eu gostaria também, até se houver espaço para isso, falar no teor e nas razões que provavelmente levaram aquilo que penso que levaram os nossos deputados eleitos pela Madeira, quer pelo CDS, quer pelo PSD, a fazerem declarações de voto, certamente por razões de consciência, mas isso podemos falar delas também. Eu também já fiz declarações de voto em relação a algumas matérias, mas eu preferiria falar do Orçamento de Estado, para demonstrar que, de facto, este Orçamento de Estado não mereceria o voto diferente, se não contra, de todos os deputados eleitos pela Madeira. Pelas razões que o Sr. Deputado falou, porque a Madeira sai prejudicada e está claramente penalizada com este Orçamento de Estado, e dificilmente a Madeira vai conseguir, através das propostas que eventualmente sejam colocadas, a avaliar pelo histórico, a maioria irá acatar qualquer alteração, mas vamos naturalmente verificar isso. E para as outras razões que têm a ver com os resultados das políticas deste Governo e com este Orçamento de Estado para o próximo ano, ainda vai colocar-se mais acima nos recordes que já conseguiu atingir até agora. E são muitos recordes. Portanto, este Governo PSD-CDS, com orçamento após orçamento, e não nos esqueçamos que já são 10 orçamentos, somando também os retificativos, já soma os recordes na carga fiscal, que irá atingir 37% do PIB, recordes na imigração, coisa que já não se via há mais de 40 anos, ou há quase há 50 anos, com níveis de imigração, recordes na pobreza, taxa de pobreza na população em geral é cerca de 25% que a população está em risco de pobreza, nos idosos, que são populações mais frágeis, 22,4% taxa de risco de pobreza e nas crianças, a pobreza infantil com riscos na ordem mas também, em bom da verdade, convém recordar que este Governo também herdou uma situação que não era a mais agradável na altura. Herdou uma situação que eu estou a fazer comparações provavelmente com resultados que existiam desde que este Governo assumia as responsabilidades de governação e os que estão agora, ou seja, isto tem vindo sempre a piorar, ou seja, é com este Governo que os recordes estão-se a atingir, portanto, coisa que nunca se viu na história, no pós-25 de Abril, nunca se viu coisa igual, ou seja, estou a falar de recordes no período democrático que nós vivemos em Portugal, mas 40 anos, e são estes governos, pela mão destas políticas, com estes orçamentos impiedosos que estão a destruir a economia, que não geram esperança no setor económico, que não geram esperança na população, realmente está a acontecer estes resultados. Por isso, a questão é saber se... Não vamos dizer que eles estão a solucionar os problemas do país. Estão, eventualmente, a criar aqui, através desta austeridade muito acima daquilo que está no memorando, asfixiando a economia, asfixiando as pessoas, retirando realmente com esta carga fiscal das mais elevadas de sempre que nós conhecemos, retirando rendimento às pessoas, retirando riqueza ao país e a resolver eventualmente o problema do déficit. Mas isso não é tudo. Ou seja, é preciso pensar em outras políticas que resolvam os problemas financeiros do país, mas que não acabem por matar os portugueses da cura. Por isso, ainda continuo com os recortes, também se quisermos verificar as taxas de desigualdade que existem entre os ricos e os pobres, portanto, elas acentuam-se cada vez mais com estas políticas, para não falar nas desresponsabilizações do Estado em determinados domínios fundamentais que deveriam ser salvaguardados pelo Estado para a igualdade de oportunidades, tem a ver com a educação e com a saúde, porque senão são os mais abastados, os que mais têm e conseguem ter qualidade na saúde e na educação. Veja, por exemplo, que na educação nós regredimos em níveis de investimento 20 anos, para níveis de 1995. Na saúde nós regredimos 12 anos. De 12 anos regredir em termos de investimentos na saúde. E isto é a desresponsabilidade
responsabilização do Estado nestas áreas essenciais que leva a que quem tem realmente recursos e não esteja a ser fortemente atingido pela crise, os mais ricos, continuam a ter saúde e educação de qualidade. Quem não tem, e é a maioria, infelizmente, ainda por cima com esta crise, as famílias até da classe média perderam realmente qualidade de vida, perderam condições para poderem até recorrer a determinados setores privados para estas áreas e o Estado não lhes dá uma alternativa credível. Por isso, com estas políticas, com estes orçamentos que levam o país a estes recordes, não pode existir o outro voto, senão o voto contra. Estará em condições de garantir que o Partido Socialista, enfim, assumindo um governo, e isso é uma hipótese que poderá e que estará em cima da mesa, naturalmente, vamos ter eleições no próximo ano. Naturalmente. Vamos ter um PS a garantir que vai alterar esse estado de coisas, nomeadamente repor os cortes de salários, enfim, diminuir os impostos, que era uma das queixas que estava a fazer. Haverá condições nesta altura haverá condições no país para que qualquer que seja o governo possa inverter o caminho que está a seguir nesta altura? Eu compreendo a ansiedade dos partidos que estão a governar, do PS e do CDS, que querem ouvir da voz do António Costa, o novo líder do Partido Socialista, candidato a primeiro-ministro e candidato a primeiro-ministro. Mas certamente ouvirão no tempo oportuno as propostas concretas de governação do Partido Socialista. Agora, de uma coisa é certa, eu conheço muito bem a filosofia e a ideologia do Partido Socialista. Nós nunca iremos abandonar os portugueses, nunca iremos abandonar as pessoas, os idosos, as crianças, aquelas pessoas que precisam realmente de recursos e depois olhar para o tecido económico da forma como este governo está a fazer. É preciso, naturalmente, estimular a nossa economia com uma política fiscal diferente. É preciso realmente criar condições para que respeitemos de uma vez por todas, e isto é que é introduzir fatores de confiança e de previsibilidade junto do próprio setor económico, e a política fiscal é fundamental para isso, mas também junto das pessoas. As pessoas precisam ter, não é como os senhores estão a fazer, que inventam impostos orçamento após orçamento. Ainda bem que fizeram, inventam impostos de forma desgarrada, com esta política fiscal, que é outra desgarrice que acontece aí, dizendo que são políticas para proteger o ambiente, quando nós sabemos o objetivo é exatamente vamos prosseguir o debate aqui no Funchal. E também em relação à política, à Constituição da República Portuguesa, também uma coisa certa, o Partido Socialista nunca fará o que esta maioria faz, que é a violação mais grosseira das regras mandamentares de um Estado de Direito Democrático e que mina a confiança entre o Estado e quem governa. Não respeitou as decisões do Constitucional. Melhor dizer, entre o cidadão e quem governa. Ou seja, nunca respeitou a Constituição. Todos os orçamentos de Estado. Ó, Sr. Deputado, se o Sr. Deputado diz que os juízes do Tribunal Constitucional são uns mentecaptos que não percebem nada da Constituição da República, eles declaram, os juízes do Tribunal Constitucional declaram os orçamentos de Estado, todos eles inconstitucionais. O Governo vai e diz que para até 2000... Vamos prosseguir o normas do orçamento. Não vale a pena o Sr. Vamos ter que ouvir agora o Dr. Guilherme Silva. É levantar poeira, mas não vale a pena que os portugueses já entenderam. O Tribunal Constitucional declara os orçamentos inconstitucionais. Já ouvimos essa sua posição. Vamos tentar ouvir. Jacinto Serrão, está disponível para este desafio, enfim, que foi lançado aqui, de certa forma, para que haja um entendimento dos três partidos da Madeira, enfim, na Assembleia da República, ou que representam, ou que têm representantes da Madeira na Assembleia da República, para entendimentos relativamente a estas questões do orçamento do Estado? Ou este ano não há abertura do PS para isso? Bom, da minha parte, eu sempre manifestei abertura para defender o melhor para a Madeira e para os madeirenses e porto-santenses. Subscreve estas propostas do Dr. Guilherme Silva? Sim, subscrevo naturalmente, só que eu tenho muitas das questões que o Sr. Deputado Guilherme Silva está a colocar aqui serão pequenas normas que ficaram no orçamento à laia de compromisso que o Governo poderá vir ou não assumir, mas não fica, de facto, escrito de maneira a responsabilizar o Estado de uma forma concreta e objetiva no Orçamento de Estado com números sobre um conjunto de questões que o Sr. Deputado colocou, mas é sempre melhor isso do que nada, naturalmente. Eu pensei que o dom divinatório era só do Deputado Ribarreto, mas estou a ver que há aí uma série de adivinhos nesse estúdio. É sempre melhor isso Rosa também tem este do dom. que nada. Não sei se o Rosa também tem este dom. O que é importante... Esse é um dom que seguramente
importante é refletirmos nos resultados globais do orçamento. Estamos a falar agora das propostas em concreto. Eu acompanho naturalmente essas propostas. Já está a antecipar a formulação final do orçamento? E farei tal como fiz no passado o meu esforço junto do meu grupo parlamentar para acolher alguma das ideias que apresentemos em sede de especialidade. E também tenciono apresentar uma com o acolhimento do meu grupo parlamentar e julgo que também terá o voto favorável dos deputados eleitos pelo CDS e pelo PSD. Não, é porque o Sr. Deputado apresenta aí um conjunto de propostas, mas não se esqueça que nós temos feito este exercício ao longo destes orçamentos todos e aquilo que tem uma implicação material, concreta e objetiva nas contas do Estado, do Orçamento de Estado, não tem tido grande êxito junto da maioria PSD-CDS. Não é verdade. Mas vale a pena sempre tentar até à última. Do ano passado vai haver grandes ganhos. A esperança é a última a morrer e vamos continuar a tentar. Mas eu não tenho muitas esperanças neste governo nem neste orçamento e é isto que nós estamos a avaliar, o sentido de voto sobre um documento global, não sobre determinadas propostas, porque sobre as propostas que foram aqui elencadas são boas para a Madeira, naturalmente que nós vamos votar favoravelmente a elas, e a votação final global. E terá todo o meu entusiasmo e apoio. Agora, o conjunto deste orçamento é nocivo para a economia, vai provocar estagnação da própria economia. Aliás, vai crescer o 1,5%. Pois vai crescer, já falamos disso. Já falamos disso. Deu para perceber as suas setores económicos e é mau para a Madeira, porque os madeirenses também, naturalmente, sentem o efeito das políticas nacionais, mas para além disso temos ainda as componentes regionais que não são Vamos avançar no programa e não pode ser o voto. Vamos continuar a falar do orçamento. O documento global. Já percebemos a sua posição. Doutor Jacinto Serrão, como é que vê esta iniciativa do Governo que já prometeu, que vai andar pelo país explicar o orçamento? É mais uma gigantesca manobra de propaganda eleitoral, porque eles estão em vésperas de eleições, estão com medo, sabem perfeitamente que estão a um ano de eleições. São vésperas, não tem que haver antecipação como vocês querem. Estão com medo, de facto, do castigo dos portugueses, que é merecido, naturalmente, e por isso querem continuar a iludir os portugueses de que a política deles é a política única e bem feita. E existem caminhos alternativos, naturalmente. E eu gostaria só de dizer ao Sr. Deputado Guilherme Silva, que diz que esta propaganda que o PS, Paulo Portas e Passos Coelho vai fazer pelo país e todos os seus ministros vão fazer pelo país inteiro. Esta propaganda é para esclarecer os portugueses e a mim próprio. Eu quero lhe dizer, Sr. Deputado, eu preferiria que os senhores deputados da pensassem no país real em vez de andarem a pensar nas eleições como já estão a pensar. E como se está a ver pelos discursos de Paulo Portas e Passos Coelho. Sempre a falar nas eleições do PS. Porque os senhores deputados têm a de esclarecer, seguramente, às 350 mil famílias que viram um ente querido emigrar porque o seu país não lhe deu emprego. Os senhores têm de explicar aos cerca de 22,4% das famílias portuguesas que têm um idoso em risco de pobreza, a essas famílias os senhores têm de explicar. Os senhores têm de explicar a cerca de 25% das famílias que têm uma criança ou um jovem em risco de pobreza extrema, como todos nós sabemos. Chamamos o Engenheiro Sócrates que ajuda a explicar isso tudo. Vão explicar à população, vão explicar às cerca de 800 mil famílias que têm um desempregado na sua família e que a política do PSD e do CDS não soube dar uma resposta durante 4 anos. Não falem sempre do passado, que os senhores estão a governar, vai para o 4º ano. Chamamos o Engenheiro Sócrates que ele explica isso tudo. Com a vossa política nestes resultados e têm de explicar isto. E se os senhores pensarem muito bem que estas famílias representam praticamente o país todo, os senhores vão ter de explicar ao país os resultados das vossas políticas fracassadas, que somaram recordes, como disse, recordes a toda a linha. Carga fiscal máxima de sempre, a imigração máxima desde o antes do 25 até pelo menos no período da nossa democracia que eu conheça, taxas de pobreza máximas, desigualdades a aumentar das máximas. Portanto, os senhores estão a fazer os cortes com retrocessos há mais de 20 anos. Não se lembrou disso há 3 anos atrás? Porquê é que vocês não se lembraram
aos portugueses desgraça que estavam a não causar. É só aos deputados do Partido Socialista ou aos militantes do Partido Socialista. A todos Eles não se lembraram disso para nessa ver se altura. realmente se compreendem como é que os senhores a governarem durante 4 anos com uma maioria estável, não fizeram aquilo que deviam ter feito, a reforma do Estado, os cortes nas gorduras do Estado, como são agora que se lembraram de fazerem os pequenos cortes nas assessorias técnicas que são dadas ao governo, é que vão fazer aí cortes. Mas durante estes anos nunca se lembraram de fazer esses cortes. Foi cortando, carregando sobre as famílias, tirando rendimento às pessoas, tirando dinheiro na nossa economia e prejudicando naturalmente toda a dinâmica económica do país Isso e social, com os resultados que estão a ver, com os resultados das vossas políticas. Os senhores não venham dizer que isto era o caminho, que era uma fatalidade. E não venham dizer que isto foi imposto pela Troika. Temos os resultados. Superávites que o PS deixou. Ao fim de algum tempo nós conseguimos já ter dados concretos, dados dos relatórios oficiais, que demonstram que os senhores aplicaram uma austeridade que estava muito acima da Troika. Muito acima do que estava acordado pelo memorando da Troika. E eu tenho aqui o quadro. Não é verdade que tenham pedido Está aqui o quadro, tem os valores. Não é verdade que tenham recorrido a uma Troika em estado de necessidade. Agora os valores existem. E como existem, os senhores não podem negar. E com essa sobre-austeridade que aplicaram sobre a economia, sobre os portugueses, é que prejudicaram realmente os resultados que eram previsíveis havia de ser bonito. Foi por causa havia de ser bonito se não havia uma folga. Portanto, com as decisões do Tribunal Constitucional. Havia de ser bonito. Que Paulo Portas e Passos Coelho e seus ministros e deputados do PSD e do CDS vão fazer pelo país, e aqui na Madeira os senhores também vão ter de explicar aos madeirenses o resultado destas políticas. Sabe qual foi o resultado? Resulta, de facto, de um peso na consciência de que erraram a toda a linha, trouxeram o país e a região para becos sem saída, e que precisam de políticas novas. E os senhores têm de querer justificar qual foi o resultado? Com os erros que existiram naturalmente, eu sei disso, com os erros de governos passados, do Partido Socialista, do PSD e do CDS também. São vários governos do passado. Cometeram muitos erros, certamente, mas os senhores não podem estar ao fim de 4 anos sempre a justificar os vossos falhanços clamorosos. Sabe qual foi o resultado disso? Como vos disse, com as desculpas do passado. Já não há desculpas. Qual foi o resultado disso? Os senhores vamos ter que avançar no programa. Dr. Guilherme Silva, Dr. Guilherme Silva, uma austeridade menor, que há muitos anos não tinha, das mais baixas taxas de juros. Isto não é benéfico para o país. Desculpe, não sei o que é benéfico para o país. Vocês sabem tanto. Vocês sabem tanto. Vocês sabem tanto. Acima está aqui um quadro, já com obviamente que o Partido Socialista sabe tanto, devia ter governado para enfiar o país. Foi uma superior àquela que estava no memorando. E isso teve efeitos contraproducentes. Mataram o doente da cura. Eu não consigo responder ao doente da vossa cura. Os senhores destruíram realmente com a vossa política os resultados que eram previsíveis com o memorando da Troika. Ministro Pedro Passos Coelho aos Açores. Bom, o senhor Primeiro-Ministro foi aos Açores e naturalmente com o Governo Regional dos Açores, do Partido Socialista, com a sua elevação democrática, procurou sensibilizar o senhor Primeiro-Ministro para os problemas das regiões autónomas. Coisa que não tem existido de facto por parte do Governo Regional da Madeira, que em vez de sensibilizar, parte, como tem partido durante muitas em outras alturas, para um ataque às vezes sem sentido, que prejudica a imagem da Madeira e dos madeirenses e, em último recurso, prejudica de facto todos os madeirenses e não só aqueles que estão a governar, com os resultados de políticas que são de austeridade para com as regiões autónomas, nomeadamente para a Madeira. O senhor deputado está a olhar para o prato do vizinho dos Açores, mas deve saber muito bem por quais são as razões que os Açores têm tido, pelas razões todas, económicas e também políticas, têm conseguido melhores resultados, e não venha dizer o senhor deputado Guilherme Silva, desculpe, mas eu nisso estou à vontade, do PSD e do CDS, na primeira lei das regiões autónomas, se introduzisse um índice a ajudar os Açores mais do que a Madeira. Eu representava a Madeira, mas propus essa solução para os Açores. O senhor já estou completamente à vontade. O senhor deputado já devia... Sobre isso estou completamente à vontade. Arriscado, porque o senhor deputado devia era de convencer o senhor... Não é. É a realidade. É a realidade. A primeira lei das regiões autónomas. Mas é um problema ao contrário do que disse o engenheiro Sócrates, já previa essa correção e ela foi proposta por mim. O senhor deputado tem de falar com o senhor Passos Coelho e com o Paulo Portas. Não, é verdade histórica. É a verdade histórica.
histórica, você quer justificar e defender um engenheiro Sócrates que feito uma trafolice da lei das Estações Autónomas contra a Madeira. Dr. Guilherme Silva, vamos deixar agora o Dr. Jacinto Serrão concluir. Sério. Os senhores podiam ter esse discurso na altura em que o governo do Partido Socialista governava o país. O discurso do engenheiro Sócrates é que a lei, então em vigor, não fazia a correção. Isso é falso. O partido e o CDS. Portanto, os senhores falem não com o engenheiro Sócrates, mas falem com o Passos Coelho e com o Paulo Portas. É isso que o senhor tem que fazer, pelo amor de Deus. Não é correto nem é honesto o senhor estar a fazer esse discurso. Esse discurso já não faz sentido. Jacinto Serrão, vamos então não faz sentido, é verdade. A verdade histórica é sempre atual. O senhor tem de falar com os seus colegas de partido, a verdade histórica é sempre atual. Demasiado em diálogo, não é que isto é um debate, podem naturalmente falar, mas se se atropelarem demasiado, lá em casa ninguém nos ouve. Claro, mas o que o senhor deputado tem de perceber que isto é muito bonito estar aqui a fazer um jogo político e estar aqui a dizer que eles são os malvados que estão a fazer umas malvadezes à Madeira e depois vem aqui pede o voto no PSD e no CDS para pôr essa... Mas isso cada um pode apresentar os seus argumentos, mas na sua vez, portanto, sem a necessidade de se atropelarem. Os senhores não peçam então o voto para pôr malvados que fazem mal à Madeira na Jacinto Serrão, vamos ao diferencial fiscal. Bom, em relação à questão do diferencial fiscal, nós levantamos várias vezes o problema quando este diferencial fiscal foi anulado aqui na região autónoma da Madeira. Ou seja, nós não temos sequer 20%, que já foi anulado, já foi reduzido para 20% no âmbito da última revisão das finanças e agora até 0%, com este governo PSD, e agora com o resgate ainda ficamos a 0%. E este diferencial fiscal existe, e é evidente que a questão que o Sr. Primeiro-Ministro colocou de que não vai haver mais transferências, mas essa faculdade deve ser dada à região autónoma para que os executivos, em função da sua política, da sua estratégia económica, das suas políticas que têm para a região, possam aplicar um melhor diferencial fiscal de maneira a dinamizar a economia e a aligerar a carga fiscal para fazer face a um princípio, porque isto não é uma dádiva da República, isto trata-se de um direito que existe para as regiões autónomas, essa região tem condições para na base de um princípio, na base de princípios constitucionais e que estão também nos tratados da União Europeia, o princípio da continuidade territorial e o princípio da coesão. Portanto, e com base nestes princípios, entende-se que tem de haver a possibilidade de haver diferenciais fiscais na ordem dos 30% para que os cidadãos e que a economia nas regiões autónomas possam ter folgas para fazer face a estes custos de insularidade. Portanto, a estes problemas da insularidade e também do ponto de vista económico e também aos custos. Este diferencial fiscal não é anulável por dar cá aquela palha, como aconteceu de facto com o plano de resgate. Foi anulado pura e simplesmente porque a Madeira tinha de sofrer uma dupla austeridade. Mas com isto sofreu praticamente uma tripla austeridade. Sofre a austeridade da República, do plano de resgate da Troika Internacional. Sofre a austeridade que vem no plano de resgate, que é imposto pelo Governo da República à região. E ainda sofre uma outra austeridade, que foi anulado um diferencial fiscal que está um princípio constitucional. Ora, isto é que está mal. Por isso, acho que é preciso sensibilizar os órgãos o Governo da República e os responsáveis que governam o país para nunca mais fazerem isto, nunca nos imporem realmente a anulação deste diferencial fiscal, porque ele é fundamental para fazer face aos princípios constitucionais. Lá estamos, constitucionais e aos tratados da União Europeia que também obrigam a um princípio de coesão para com as regiões ultraperiféricas. Por isso, acho que era importante ir por este caminho. O Governo da República, certamente, que seja ele qual for, terá de ter em mente que este, seja eu qual for, somos todos nós, o Governo Regionais, naturalmente, o Governo Regional é o primeiro, obviamente, mas é evidente que os Governos da República é que fazem estas imposições que têm a faca e o queijo na mão. Por isso, é importante que os Governos Regionais consigam. O Governo Regional dos Açores ainda conseguiu manter o diferencial fiscal de 20%. O Governo Regional dos Açores conseguiu devido à astúcia e à habilidade política de condução da política a nível regional. Ora, se é um governo que governa bem uma região autónoma e é do Partido Socialista, é o Partido Socialista a governar, consegue melhores resultados na relação com a República para a região autónoma dos Açores do que o Governo Regional, que é do PSD, não consegue um bom relacionamento e não consegue bons resultados para a Madeira. Então o que está mal aqui, Sr. Deputado Guilherme Silva, é o PSD Madeira, é o Governo do PSD Madeira, não é os Açores. Os Açores estão a fazer bem o seu trabalho e a sua política. E o senhor, o que tem que pedir é deixar de pedir o voto mais no PSD, que o PSD é incompetente para governar a região autónoma da Madeira. Jacinto Serrão, qual é a posição que acha que o PS deve assumir perante este desafio? Bom, a posição do PS deve ser assumida formalmente pelo Partido Socialista, pelos órgãos ou por quem o representa nos órgãos, nomeadamente pelo líder do partido e a Comissão Política. Não vou dizer qual é a minha posição, mas posso dizer qual é a minha opinião.
Não, direi junto dos responsáveis pelo partido, dos órgãos do partido e até eventualmente nos órgãos... Falta transparência para com o eleitorado. Mas não a transparência, é por uma questão de respeito institucional pelo meu partido e também para tomarmos posições coerentes com toda a estrutura partidária. De qualquer maneira, tem uma leitura sobre este desafio lançado no CDS. A minha leitura, do ponto de vista pessoal, e porque tive também responsabilidades de liderança do partido, e num tempo em que ainda não se tinha descoberto um conjunto de artimanhas com a dívida da região autónoma da Madeira, em 2004 eu próprio tentei vários entendimentos com os partidos da oposição para encontrarmos uma solução alternativa a este governo. É com o Bloco de Esquerda. Infelizmente, várias tentativas, e com todos os partidos e até mesmo com o CDS, e o CDS também recebeu seguramente uma carta... Só que eles não queriam acreditar nisso. Tinha responsabilidades de liderança ou da direção do partido, mas certamente terá conhecimento disso. E procurei esse entendimento exatamente para congregarmos projetos alternativos a esta governação. E era numa altura em que, de facto, o PSD não tinha caído nesta desgraça toda em que nós estamos a verificar, em que é um partido que demonstra claramente que governou muito mal a Madeira, os resultados são terríveis e a guerra interna está a demonstrar que eles não conseguem se entender e que cada vez mais premente e mais acutilhante que, por parte dos partidos da oposição, encontrarem uma solução alternativa, porque é impossível, não é pensável, não é impossível naturalmente, mas não é pensável que este PSD possa perdurar muito mais na governação do país, da região, porque isso é nocivo. E essa coligação seria só com o CDS, no seu ponto de vista? Não, eu não vou me pronunciar, só que eu acho que a iniciativa é uma boa iniciativa, mas também eu recordo que o seu deputado e líder do PS Madeira, Vítor Freitas, já lançou também um repto aos partidos da oposição e ao CDS para se encontrarem e provavelmente estabeleceu alguns encontros, do ponto de vista formal. Mas lançou de facto esse repto para haver entendimentos de maneira a criarmos as condições para que os madeirenses possam ter um governo responsável, seguro e sério para conduzir os destinos políticos da região autónoma da Madeira, porque este caminho é um caminho desastroso, trouxe-nos a esta situação miserável a que estamos a assistir neste momento e agora o PSD, com esta salganhada que existe no interior do Partido Social Democrata, em que ninguém se entende e toda a gente está a descobrir todas as verdades, que são os falhanços clamorosos e os fracassos e os podres, passo a expressão, do partido e dos diversos candidatos, é evidente que eles não têm condições para continuar. Vamos ouvir também a opinião do deputado